para honrar nossas Cristo, estamos hoje no dia 132 de 365 dias com o Senhor, agora no ano 2026, graças a Deus. Continuando o livro de Salmos, onde nós vemos aqui a soberania e a graça do Senhor, nós vemos como o Senhor é poderoso e bom e o que devemos fazer todos os dias para estarmos bem com Ele. E como o Salmo 1 diz, né? Feliz é o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite, porque vai encontrar a presença de Deus. Olha que coisa maravilhosa. E vamos lá, vamos continuar meditando na lei do Senhor, para a honra e glória dele. Dia 132, Salmos capítulo 10. E glória a Deus por isso. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente você e sua família em nome de Jesus. E aproveitando que você está aqui, curte aqui para que você seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus para mais pessoas, mais vidas, mais almas. E vamos lá, para a honra e glória do nosso Jesus Cristo, Salmo capítulo 10. Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempo de angústia? E aí você vê coisa interessante, né? Davi aqui, ele tinha, até pouco tempo atrás, ele estava louvando a Deus pela sua grandeza, pela sua fidelidade, pela sua justiça. Estava louvando a Deus por quem Deus é. Mas agora ele estava perguntando por que Deus estava longe. Por que em tempo de angústia o Senhor está distante? Olha, o que acontece é o contrário. Não é Deus que se distancia de nós. Somos nós que nos distanciamos de Deus. Jamais, em momento nenhum, foi Deus que saiu, que nos abandonou, que nos deixou. Pelo contrário, sempre somos nós que escolhemos não servir a Deus. Sempre somos nós que escolhemos outras prioridades. Sempre somos nós que escolhemos aquilo que para nós vale a pena fazer ou não. Agora mesmo, você podia estar fazendo qualquer coisa, mas você escolheu estar aqui, lendo a lei do Senhor, ouvindo a lei do Senhor, meditando na lei do Senhor, refletindo na lei do Senhor. Estando na presença do Senhor, recebendo a sua sabedoria, a sua graça, a sua misericórdia, o seu ensino. Então, assim, tudo é escolha. Eu também, para honra e glória aos nossos Cristo, podia estar fazendo qualquer coisa. Mas foi da vontade do Senhor que estivéssemos aqui. Foi da vontade do Senhor que viéssemos aqui buscando a presença dele. E sabe o que acontece? Nunca na história da humanidade alguém estava buscando a Deus e Deus virou as costas. Nunca na história da humanidade Deus virou as costas para aquele que o busca, para aquele que o clama, para aquele que o invoca. Então, cabe a nós buscarmos ao Senhor. Cabe a nós nos dedicarmos ao Senhor. Cabe a nós buscarmos a presença de Deus. Porque não é Deus que fica distante de nós. Somos nós que ficamos distante dele. E isso muda tudo. E vamos seguir. Versículo 2. Em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Jamais, em hipótese alguma, queira perseguir quem não tem condição. Jamais, em hipótese alguma, queira perseguir alguém, qualquer pessoa. E principalmente quem não tem condição. Porque quem não tem condição, clama a Deus. Por quê? Porque essa pessoa não tem condição, não tem nada, mas ela tem a Deus. E sabe o que acontece? Deus vai vir ao auxílio dela. E ele vai se levantar contra você. Ele vai se levantar contra quem você é. Então, se você tem cuidado com a sua vida, se você tem cuidado com o que você faz, tenha 10 vezes mais cuidado, 1000 vezes mais cuidado com quem não tem condição. Porque essas pessoas são amadas do Senhor. Essas pessoas são filhos e servos de Deus. Essas pessoas, olha, Deus olha com cuidado. Porque aquele que pode se defender, Deus deixa. Aquele que tem condição de fazer algo diferente, Deus deixa a pessoa fazer algo diferente. Deus deixa a pessoa se defender e seguir outro caminho. Mas aqueles que não têm condição de se defender, mas aqueles que não têm condição de fazer algo diferente, mas aqueles que não têm condição de sair da sua opressão que você está causando para essa pessoa vai clamar a Deus. E a partir do momento que essa pessoa clamar a Deus, olha, toma cuidado, porque Deus é justo. Em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre, que é apanhado em suas tramas. Olha, acredite, tenha isso em mente. Não há nada que nós possamos fazer de mal ou de bom que Deus não vê. Deus vê o que fazemos. Deus vê o que provocamos. Deus vê o que estamos gerando. Deus vê aonde nos dedicamos. Deus vê aonde está o nosso coração. Então, assim, tomar muito cuidado, mas muito cuidado com tudo aquilo que você se dedica. Porque se o propósito é bom, se o objetivo é bom, ótimo. Mas se o objetivo é mau,
toma cuidado. Porque você está lutando contra Deus. E Deus vai pegar aquele que não se arrepende. Vamos continuar. Versículo 3. Ele se gaba de sua própria cobiça, no caso, o homem mau. E em sua ganância, amaldiçoa e insulta o Senhor. Olha, o pecado que cometemos, a falha que cometemos, não cometemos contra o nosso irmão. Não cometemos contra o nosso semelhante. Nós cometemos contra Deus. Nós cometemos contra o Criador. Nós cometemos contra aquele que era, que é e que há de vir. Os pecados são cometidos contra Deus. Então, olha, tenha muito cuidado com a sua vida. Porque, às vezes, sem saber, a gente está vivendo uma vida que é contrária àquilo que o Senhor nos ensina. Às vezes, sem saber, a gente está prejudicando o pobre, está prejudicando o inocente, está prejudicando o órfão, está prejudicando a viúva. Toma muito cuidado, para que a nossa vida não seja uma tristeza para Deus. Não levante a ira do Senhor, pelo contrário, que a nossa vida seja gratidão e louvor a Deus. Isso o Senhor se alegra. Versículo 4. Em sua presunção, o ímpio não busca. Ou seja, na presunção do ímpio, o ímpio não busca a Deus. Não há lugar para Deus. Ele diz. Você vê, o ímpio fala, eu vou gastar tempo com Deus? Que nada. E aí você vê que coisa terrível, né? Olha que ele continua dizendo. Em nenhum dos seus planos há lugar para Deus. Olha, acaba sendo até ilógico, acaba sendo até irracional. A pessoa passa a vida inteira sem dedicar um tempo para Deus, sem dedicar um minuto para Deus, sem buscar a presença de Deus, sem meditar na lei do Senhor, sem orar, sem querer entender quem Deus é. Não, a pessoa está nem aí. Passa a vida inteira de qualquer maneira, de qualquer forma. E aí que tá. Ela quer, depois dessa vida, ela quer passar a eternidade no céu, com Deus. Peraí, a oportunidade que você teve de conhecer a Deus foi aqui nessa vida. Nessa vida inteira você não quis conhecer. Por que agora na eternidade você vai querer conhecer a Deus? Olha, entenda uma coisa. Essa vida é um plantio. Nós estamos vivendo e plantando. Você planta, eu planto na nossa vida o quê? O que é que nós estamos plantando? Nós estamos plantando uma vida que dedicada a Deus, dedicada a trabalhar para Deus, dedicada a criar, construir, gerar em nome do Senhor? Ou uma vida dedicada aos nossos esforços, às nossas vontades, aos nossos trabalhos? Nós estamos nos dedicando aonde? O que é que nos dá vontade de acordar? O que é que nos dá vontade de trabalhar? O que é que nos dá vontade de colocarmos nossa força, nosso foco, nossa energia? É trabalhar pelo Senhor, Criador dos céus, da terra e tudo que há? Ou trabalhar para nossas vaidades, para os nossos desejos, para os nossos pecados? Onde é que estamos com o coração? Versículo 5. Os seus caminhos prosperam sempre. Não, tão acima da sua compreensão estão as tuas leis. Ele fez pouco caso de todos os seus adversários, pensando consigo mesmo. Você vê, olha o que o ímpio pensa. Nada me abalará. Desgraça alguma me atingirá. Nem a mim, nem aos meus descendentes. Você vê, olha, o ímpio ele pensa isso. Que a lei dele, a moral dele, o entendimento dele, que literalmente toda a sua vida está acima da vida de Deus. Está acima do propósito de Deus. Que simplesmente Deus, para alguns Deus não existe, para outros Deus não se importa com nada. Para outros Deus se esqueceu da humanidade. Para o ímpio não liga para Deus. O ímpio vive sua vida buscando o seu pecado, buscando o seu prazer, buscando sua vaidade. E olha o que o ímpio diz. Sua boca está cheia de maldição, mentiras e ameaças. Olha, toma muito cuidado com isso. Violências e maldades estão em sua língua. Olha, você quer conhecer alguém? Sabe o que você vai fazer? Você vai ter que comer 10 quilos de sal com aquela pessoa. Ou seja, você vai ter que viver com aquela pessoa. Você vai ter que passar tempo com aquela pessoa. Você vai ter que ter paciência em conviver com aquela pessoa. Mas sabe quais são os sinais de pessoas que não vale a pena que a gente viva perto?
pessoas que amaldiçoam, pessoas que mentem, pessoas que ameaçam, pessoas que são violentas, pessoas que gostam do pecado, pessoas que buscam pecado, pessoas que se fartam com o pecado, pessoas que têm uma vida de pecado e que não querem mudança. Esses são os sinais de pessoas que não vale a pena andar. Esses são os sinais de pessoas que não vale a pena nós dedicarmos o nosso tempo. Por quê? Porque essas pessoas vão nos levar para o inferno. Essas pessoas serão usadas pelo Satanás para poder instigar a nossa carne a errar. Instigar a nossa carne a falhar. Instigar a nossa carne, a descermos para o caminho do mal. Porque nós também estamos aqui sendo provados. Nós também estamos aqui sendo tentados. Olha, a questão toda é: invista seu tempo com pessoas que querem crescer em Deus, crescer em quem Deus é, crescer no entendimento de Deus, crescer no trabalho a Deus, crescer na dedicação a Deus, crescer na sabedoria que o Senhor tem a dar. Invista seu tempo com pessoas que buscam mais a Deus do que você mesmo. Invista seu tempo com pessoas que buscam trabalhar para Deus mais do que você. Invista seu tempo com pessoas que de fato se dedicam a Deus mais do que você. Sabe por quê? Porque você vai ajudar essa pessoa a buscar a Deus e essa pessoa vai te ajudar a buscar a Deus. E juntos vocês vão crescer para a graça do Senhor. É o que Deus quer. Deus quer que eu te ajude e você me ajude. Deus, olha, Jesus ele pregava para quem queria ouvir. Não queira tentar salvar o mundo. Não queira tentar salvar as pessoas que não querem ser salvas. A salvação é individual. Quem quer se salvar, vai correr atrás da salvação. Mas quem não quer, não vai parar para te ouvir. Não vai parar para tentar te ajudar. Não vai parar para tentar mudar. Vai querer seguir sua vida do jeito que é. Vai querer seguir sua vida de pecado, vai querer seguir sua vida de mentira, vai querer seguir sua vida de maldição, vai querer seguir sua vida de ameaça, vai querer seguir sua vida torta. As pessoas são assim. E você tem que amar e respeitar. E deixar as pessoas seguir suas vidas. As pessoas podem fazer o que elas quiserem fazer. E glória a Deus por isso. Isso é fantástico, porque se o próprio Deus nos respeita, se o próprio Deus tem paciência com a gente e deixa a gente seguir nossa vida, quem somos nós para tentar limitar o nosso irmão? Para tentar dizer, faça isso, não faça aquilo? Não. Cada um vive a sua vida. Por quê? Porque a salvação é individual. E vamos seguir. Olha, fica à espreita perto dos povoados. Olha, o ímpio faz isso. O ímpio está sempre ali, ligado. Presta atenção em uma coisa, presta atenção em outra. Olha para um, olha para o outro. Pega a informação de um, pega a informação do outro. Está sempre ali ligado. Em emboscadas mata os inocentes. Usando ardil. Usando estratégias, usando maneiras obscuras, usando sistemas para poder pegar o inocente. Olha, procurando às escondidas as suas vítimas, procurando uma forma, uma maneira, um jeito de ir contra o inocente, procurando uma forma, um jeito, uma maneira de pegar o inocente ali, quando ele não tem ali outra forma de fugir. Quando ele não oferece risco a ele, quando ele não oferece defesa. Assim o ímpio faz. Esse é o caminho daquele que não se arrepende dos seus pecados. Esse é o caminho do pecador. Procurando escondido as suas vítimas. Fica à espreita como o leão escondido. Fica ali, o leão está ali escondido quietinho, mas está ali ligado. Ouvindo, sentindo o cheiro, vendo, prestando atenção. Aonde? Prestando atenção nas suas vítimas. Fica à espreita para apanhar o necessitado. Olha, apanha o necessitado e o arrasta para a sua rede. Tá vendo? Ele apanha o necessitado e leva para o seu sistema, leva para o seu domínio, leva para a sua capacidade, leva para o seu plano diabólico. Leva ali para o seu aconchego, para a sua maldade. Leva ali para a sua capacidade de fazer o mal, para seu aparelho de fazer o mal. O ímpio é assim. Olha, o ímpio olha para o justo ali e fala, não, eu vou contra o inocente. Ele escolhe ir contra o inocente. Não sejamos assim. Não sejamos assim porque o Senhor, Criador do céu e da terra e tudo que há, Ele vê.
Ele vê meu coração, ele vê o seu. E ele sabe quando estamos buscando o mal. E ele responde. E Deus aparece. E Deus se faz presente. E vamos seguir. Olha, agachado fica de tocaia. Você vê ele tá ali agachado para não chamar atenção para ele. E tá ali prestando atenção. Tá ali, ó, não tá ali descansando, não tá ali dormindo, não tá ali brincando, não tá ali fazendo qualquer coisa, mas tá ali prestando atenção, tá ali com aquele propósito, tá ali com aquele objetivo. Agachado fica de tocaia. As suas vítimas caem em seu poder. Você vê, ele faz questão de exercer seu poder. Ele faz questão de exercer a sua capacidade contra o inocente. Ele faz questão de lutar contra o inocente. Pensa consigo mesmo. Deus se esqueceu. Escondeu o rosto e nunca haverá isto. Olha, o ímpio ele acredita nisso. Que Deus, que nada, Deus esqueceu. Deus não liga para isso não. Deus tá nem aí. Que nada, Deus vai ligar. Deus vai ligar para essa pessoa, esse homem, essa mulher. Deus vai ligar para essa situação. Deus vai ligar para o mal que eu estou fazendo. Não, que nada, Deus não vai ligar não, não tem problema não, é isso mesmo. O ímpio pensa assim, o ímpio vive assim, o ímpio tem esse coração. E agora, vamos agora para o que Davi fala a respeito, para o que Davi fala para Deus diante dessa situação. E essa justamente tem que ser a nossa oração. Essa tem que ser a oração da igreja, do corpo de Cristo. Contra o mal, contra a violência, contra a maldade. Olha qual é a oração de Davi a respeito, para Deus a respeito do mal. A respeito desse mal que acabamos de ver aqui para a honra e glória do Senhor. Versículo 12. Levanta-te, Senhor. Ergue a tua mão, ó Deus. Não te esqueça dos necessitados. Senhor, lembra dos necessitados. Lembra dos que passam dificuldade. Lembra dos que passam aflição. Lembra dos que estão sofrendo. Lembra dos que estão passando por problemas. Senhor, lembra do inocente. Porque o ímpio insulta a Deus, dizendo no seu íntimo, de nada me impedirás conta. O ímpio está dizendo isso, ó, de nada vai me pedir conta. Ou seja, eu posso fazer o que eu quero. É da minha forma, é do meu jeito. Sou eu que mando. Eu sou poderoso. Eu mando sobre todas as coisas. Deus? Que Deus nada. Deus sou eu. Deus é meu querer. Deus é minha vontade. É isso? Senhor, levanta-te e mostra para eles que é o Senhor quem reina. Que é o Senhor quem é o libertador. Que é o Senhor quem traz justiça. Mas tu enxergas o sofrimento e a dor. Observas para onde tomá-los em tuas mãos. A vítima deles entrega-se a ti. Tu és o protetor do órfão. Senhor, olha, a vítima deles recorre ao Senhor. A vítima deles busca a tua presença. A vítima deles busca quem o Senhor é. Senhor, se levanta. Senhor, traz a justiça. Senhor, se faz presente em nosso meio. E mostra que o Senhor está vendo. Mostra que o Senhor é justo. Olha, quebra o braço do ímpio e do perverso. Pede contas de sua impiedade, até que dela nada mais se ache. Senhor, põe diante deles. Senhor, vem e traz sua justiça. Mostra que o Senhor está vendo todo o erro que eles fazem, toda a falta. Mostra, Senhor, que o Senhor é o protetor do órfão e da viúva. Versículo 16. O Senhor é rei para todo sempre. Você vê, isso aqui não é uma pergunta. Isso aqui não é um entendimento momentâneo, mas isso aqui é uma certeza. O Senhor é rei para todo sempre. Da sua terra desaparecem os outros povos. Você vê, olha, todos os povos, sem exceção, todos os povos que se levantaram contra Deus já não existem mais. Deus continua e Deus vai continuar sempre, porque Deus é. E justamente a fórmula de estarmos vivos e a fórmula de vivermos é se estivermos com Deus. Não há outro jeito. O caminho é esse. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados. Tu os reanima e atendes ao seu clamor. Senhor, é o Senhor quem ouve o necessitado. É o Senhor quem ouve o órfão. É o Senhor quem ouve a viúva. E é o Senhor quem traz a justiça.
É o Senhor que mostra o teu braço forte. Olha, defende os órfãos e oprimidos, Senhor. É o que nós temos que pedir a Deus. É o que nós temos que orar a Deus. Deus defende o órfão, defende o oprimido. A fim de que o homem, que é pó, já não cause terror. Senhor, traz a tua justiça. Senhor, traz a tua lei. Senhor, mostra a tua justiça sobre a terra. E mostra que o Senhor está vendo. Mostra que o Senhor está fazendo justiça. Mostra que o Senhor está trabalhando. Mostra que os teus olhos não saíram da terra. Mostra que os teus olhos estão sobre os inocentes. Mostra que o Senhor é presente em nosso meio. Assim que nós temos que orar, assim que nós temos que pedir a Deus. Salmos capítulo 11. Para o mestre de música, Davídico. No Senhor me refugio. E aí você vê, eu não me refugio no homem, eu não me refugio nos meus soldados, eu não me refugio nas minhas habilidades, eu não me refugio nas minhas armas, eu não me refugio no meu castelo, não. Eu me refugio no Senhor. A minha base, o meu castelo forte, o meu alicerce, a minha vida é Deus. O Senhor é minha proteção, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é meu amparo, o Senhor é meu abrigo, o Senhor é meu refúgio. Olha, no Senhor é meu refúgio. No Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me? Olha, o Senhor é meu refúgio. Como é que vocês podem me dizer? Fuja como um pássaro para os montes. Olha, a minha segurança não está na minha capacidade de fugir como um passarinho para os montes. A minha segurança não está nos montes, que é um lugar inacessível. A minha segurança não está em fugir dos meus inimigos, não. A minha segurança está no Senhor. A minha segurança está em quem Deus é. A minha segurança está no Altíssimo que criou os céus, a terra e tudo que há. A minha segurança está no Senhor. Não no homem, não na capacidade, não na minha capacidade. Ele é a minha segurança e Ele é a minha paz. E aí Davi continua. Vejam, os ímpios preparam seus arcos. Colocam as flechas contra as cordas para dar sombras as atirarem nos retos de coração. E aí você vê, olha, os ímpios, eles buscam fazer o mal contra o reto. Os ímpios buscam fazer o mal contra o homem bom. Os ímpios buscam fazer o mal contra o inocente. Mas, ó, quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? Ou seja, quando Deus vem para sacudir a terra, para trazer a justiça, para mostrar que Ele está vendo toda a maldade, todo o pecado, tudo que está sendo feito de errado. O que é que os justos podem fazer? Olha, nós, quando Deus vem e traz a justiça, até nós não conseguimos fazer nada. Por quê? Porque chegou a cota. O tempo chegou. Deus veio trazer justiça. E a justiça do Senhor vem. A justiça do Senhor está posta. A justiça do Senhor é real e está chegando. Nós temos que nos arrepender. Nós temos que nos voltar para Deus, para que nós não sejamos alvos da justiça de Deus. Porque se nós formos o alvo da justiça de Deus, ai de nós, ai de mim. Olha, o Senhor está no seu santo templo. Deus está na sua casa, na sua habitação, no seu templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Você vê, Deus é rei, Ele tem um trono e Ele está nos céus. Seus olhos observam, Deus está olhando a terra, Deus está olhando sua criação. Seus olhos examinam os filhos dos homens. Olha, o Senhor me examina, o Senhor te examina. O Senhor, Deus o poderoso, Ele sabe quem você é. Ele conhece quem você é. Ele sabe quem eu sou, Ele me conhece. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, ele entende quem somos. Ele sabe ali com minúcia o que fazemos. Ele tem entendimento de quem somos. Ele tem entendimento do que fazemos. Olha, o Senhor prova o justo. Para que é necessário que sejamos aprovados? Para que é necessário que sejamos provados? Justamente para sermos aprovados. Olha, eu não sei qual é a prova que você passou, eu não sei qual é a prova que você passa, eu não sei qual é a prova que você vai passar, mas uma coisa eu digo para você. Nós somos provados. Para quê? Para sermos aprovados por Deus. Para Deus trabalhar em nós o nosso coração, para mudar a nossa essência, para mudar o nosso coração, para mudar o que tem aqui dentro, para mudar o nosso ser.
Deus quer que sejamos diferentes. Deus não quer que sejamos da mesma forma. Deus não quer que sejamos do mesmo jeito. Deus não quer que você nasça de um jeito e morra do mesmo jeito, não. Deus quer que você arranque esse coração de pedra e tenha um coração de carne. Deus quer que verdadeiramente você seja como Ele. Então, somos provados. Para quê? Para sermos aprovados. As nossas obras vai passar pelo fogo, assim como a palha. E a palha, quando passa pelo fogo, ela não chega do outro lado. Mas o ouro chega. O ouro vai passar pelo fogo, mas vai chegar do outro lado, ali limpo, perfeito. Nossas obras têm que ser obras de ouro, obras corretas, obras valiosas. Não obras que a palha leva, não obras que o vento leva. Não obras que passa pelo fogo e é destruída, não. Mas obras que ficam, obras que são firmes, obras que o Senhor se alegra. Olha, Deus, o Senhor, prova o justo. Mas o ímpio, e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Olha, Deus odeia, a alma do Senhor odeia quem odeia a lei. A alma do Senhor odeia quem ama a injustiça. A alma do Senhor odeia quem busca a injustiça, quem vive na injustiça, quem faz da injustiça o seu manto. A alma do Senhor odeia aqueles que fazem da injustiça a sua vida. Não seja injusto. Busque a justiça. Busque estar certo perante Deus. Busque estar certo perante o Senhor. Para que você viva. Para que você tenha vida. Deus quer que sejamos justos. Sejamos justos. Olha, versículo 6. Sobre os ímpios, ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Vento ressecante é o que terão. Essa aqui é justamente uma promessa da segunda morte. Não só o inferno, não só está com Satanás, mas é a lagoa de fogo ardente, de fogo e enxofre ardente. Isso aqui é a segunda morte. Isso vai acontecer. O julgamento já está posto. Aqueles que morrem sem se arrepender do seu pecado, aqueles que morrem sem se arrepender do seu mau caminho, aqueles que morrem sem se arrepender dos seus procedimentos, da sua vida errada, vai para esse lugar. Deus já tem preparado. Deus faz chover. Deus fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Vento ressecante é o que terão. Olha, o julgamento já está posto. E esta é a condenação daqueles que não se arrependem, daqueles que não buscam a Deus, daqueles que nessa vida estão nem aí para Deus. Querem viver suas vidas de qualquer forma, de qualquer jeito. Sem se dedicar a Deus, sem meditar na lei do Senhor, sem refletir na lei do Senhor. Sem encontrar a presença de Deus, sem buscar a presença de Deus. Olha, é justo isso? Você passar uma vida inteira distante de Deus, fazendo sua vida, vivendo sua vida do seu jeito, da sua forma, e aí simplesmente eu quero passar a eternidade com Deus. Que é isso? Durante sua vida inteira você não quis. Aí agora você vai passar a eternidade inteira com Deus? Não, isso é injusto. É injusto com você, é injusto com Deus. Sabe por quê? Porque você tem que viver e você tem que colher aquilo que você plantou. Você plantou uma vida de quê? Você plantou uma vida de pecado, uma vida de falta do Senhor, uma vida totalmente à vão ter. Acabou, você vai colher isso. Eu vou colher isso, se eu plantar isso. A questão é, o que é que estamos plantando? Estamos plantando uma vida de busca ao Senhor, de meditar na lei do Senhor, de refletir na lei do Senhor, como o Salmo 1 diz, feliz é o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. E nela encontra alegria, e nela encontra felicidade. Porque é o Senhor quem vem ao nosso encontro. Somos felizes por estarmos aqui. Somos felizes por estarmos aqui meditando. Somos felizes por estarmos aqui comendo o alimento vivo que o Senhor preparou para nós. Somos felizes por recebermos essa graça hoje. Somos felizes por recebermos essa honra hoje de recebermos a sua lei. Estamos plantando. Estamos aqui plantando a lei dele em nós, em nosso coração, em nossa alma. E vamos colher. Agora, o homem mau justamente quer viver o contrário. O homem mau quer fazer o quê? Quer viver sua vida de qualquer forma. E a consequência já está posta. Versículo 7. Pois o Senhor é justo. Ou seja, se você plantou o bem, você vai colher o bem.
Se você plantou uma vida de dedicação a Deus, de busca do Senhor, de busca de quem Deus é, você também vai colher a presença dele. Mas se você plantou uma vida de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer maneira, você também vai colher uma vida assim. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. Olha, Deus ama a justiça. Se tem uma coisa que Deus ama é a justiça. Seja justo. Porque quando você é justo, você é bom. Quando você é justo, você é perfeito. Quando você é justo, você é direito. Quando você é justo, você engrandece o nome do Senhor. Porque Deus é justo. Seja justo. Olha, pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Sabe o que é ser reto? É buscar servir o Senhor. É buscar não sair da lei do Senhor. É buscar fazer aquilo que o Senhor diz que é certo. E fazer aquilo que não nos condena. Olha, Deus quer que a sua lei, ela viva em nós. Para que a nossa consciência, ela esteja nesse nível. Deus quer que a gente entenda que tirar o que é do outro é errado. Deus não quer que a gente entenda, eu não vou tirar o que é do outro porque Deus falou. Não. Mas Deus quer que a gente entenda que é errado tirar o que é do outro. Deus não quer que você não tire a vida de alguém, porque tirar a vida de alguém é errado, não. Mas Deus quer que você entenda que você não pode tirar o sopro de vida da vida de alguém. Deus quer que você entenda que você não pode tirar o sopro que Deus deu, o dom que Deus deu da vida. O dom que Deus deu de ter vida da vida de alguém. Deus quer que você honre seu pai, sua mãe, quem cuida de você, quem cuidou de você. Não porque é certo, mas porque Deus quer que você retribua aquilo, o que essas pessoas fizeram com você. Você entenda que isso é o correto. Então, assim, isso é muito sério. Deus quer que a presença dele esteja diante de nós. Deus quer que nós venhamos a ver que ele é justo e que nós precisamos da sua justiça. Ver a Deus, ver a face de Deus, é ver a própria justiça. É viver na justiça. É viver diante da justiça de Deus. É ser justo. E vamos lá, Salmos capítulo 12. Para o mestre de música, em oitava, Salmo davídico. Você vê que coisa linda, né? Davi era rei, Davi era guerreiro, Davi era rei de Israel. Davi, né, era rei ali da sua família, era um dos cabeças da sua família. Davi era músico. Davi louvava a Deus. Davi era um servo do Senhor. Davi tinha um rei que era Deus. Todos ali se dedicavam a Davi, se curvavam a Davi. Mas Davi se curvava a Deus. Assim a gente tem que ser. Nós precisamos nos render a Deus. De corpo, alma, mente, espírito, coração, bens, posses. De forma completa. Davi entendeu isso. E assim Davi vivia. Rendido ao Senhor em todo o tempo. Para o mestre de música, em oitava, Salmo davídico. Salva-nos, Senhor. Você vê, olha, a minha salvação não está em homem. A minha salvação não está na minha capacidade. A minha salvação não está em quem eu sou, não. A minha salvação está no Senhor. Salva-nos, Senhor. Já que não há quem seja fiel. Você vê, Senhor, eu sei que eu não sou fiel. Eu sei que eu sou pecador. Eu sei que eu sou mau. Porque minha natureza é assim. Mas eu odeio o pecado. Eu odeio viver no pecado. Eu odeio viver pecando. Eu não quero pecar. Por favor, nos salva, Senhor. Senhor, nos salva dos nossos inimigos, sim. Mas, me salva da minha natureza. Me salva da natureza que eu tenho, pecadora, má, corrupta. Que busca as coisas dessa terra, que busca as coisas dessa vida. Que busca ser amigo do mundo. Me salva de mim mesmo. Me salva da minha própria essência, Senhor. Já que não confia em ninguém entre os homens. Você vê, Senhor, eu sei que verdadeiramente o pecado está no homem. Eu sei que o pecado está na raiz do homem. Por favor, me salva. Me salva, Senhor, porque eu não quero pecar contra ti. Cada um mente ao seu próximo. Você vê, cada um está mentindo para o outro. Seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Você vê, as pessoas falam o que não é. As pessoas mentem uns para os outros. As pessoas vivem na mentira e você acha que você está ouvindo a verdade. Olha, se você mente para o seu próximo,
você acha que você vai receber verdade? E aí que entra aquela questão, olha, a nossa base, o nosso firme fundamento tem que ser Cristo. Por quê? Porque se nós pararmos para tentar analisar a nossa vida baseado nos olhos humanos, a gente não vai conseguir ser perfeito, a gente não vai conseguir ser fiel. Mas nós precisamos buscar a fidelidade. Nós precisamos buscar a santidade com Deus. Nós precisamos estar buscando a presença de Deus. Olha, se possível, não minta. De maneira nenhuma. Mas se for necessário, não fale. Fique na sua. Faça de tudo para você não mentir. Mas não fale o que não é. Não minta. Não bajule, não fale aquilo que não é a verdade, porque o Senhor não se alegra. Não sejamos infiéis, sejamos verdadeiros. Você quer? Sim. Você não quer? Não. Sim, sim, não, não. O Senhor não se agrada disso. E isso é repreensão para nós. Isso é uma lembrança que nós precisamos cuidar da nossa língua. Que nós precisamos cuidar da nossa boca. Que nós precisamos, ter cuidado com o que falamos. Porque o Senhor nos examina. Porque o Senhor nos olha. Senhor, nos salva de nós mesmos. Nos salva da nossa língua. Nos salva da nossa boca. Nos salva de nós, da nossa natureza. Porque precisamos de Ti. Versículo 3. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante. Olha, que o Senhor venha contra aqueles que mentem. Que o Senhor venha contra aqueles que falam que não é verdade. Que o Senhor venha contra aqueles que levantam a mentira e que têm a mentira como sua base. Olha, por isso que nós temos que pedir perdão a Deus. Porque nós somos pecadores e maus. Ai de nós se não pedirmos misericórdia a Deus. Ai de nós, por quê? Porque a condenação é certa. Porque nossa natureza é má. Precisamos pedir ao Senhor misericórdia. Para que através da misericórdia dele, a gente venha a ser mudado. A nossa língua venha a glorificar a Deus. A nossa língua venha a glorificar quem Deus é. A nossa língua venha a dizer sim, sim, não, não, ponto. Por quê? Para que nós não venhamos a cair na tentação. Para que nós não venhamos a cair no erro. Para que nós não venhamos a cair no pecado. E olha, dos arrogantes, dos que dizem, vencemos graças à nossa língua. Jamais fale isso de maneira nenhuma. Jamais, em hipótese alguma na sua vida. Em hipótese alguma na sua vida, diga que você venceu algo pela sua capacidade. Em hipótese alguma na sua vida, diga que você venceu algo por quem você é. Pela sua influência, pelo seu trabalho, pelo seu esforço, pelo seu cuidado com aquilo. Jamais. Se vencemos, foi para a graça de Deus. Foi pelo Senhor que vencemos. E se não vencemos, também vencemos. Sabe por quê? Porque é o Senhor que nos dá a vitória. E se foi da vontade do Senhor de não termos aquela vitória aos olhos humanos, aquilo já é uma vitória. Porque é o Senhor que diz o que vale a pena ser vencido e o que não vale a pena ser vencido. Então, é o Senhor que diz o que devemos, como devemos celebrar a vitória. Olha, vencemos graças à nossa língua? Não. Vencemos graças ao Senhor. Vencemos graças à vontade dele. Vencemos graças ao poder de Deus. Somos donos dos nossos lábios. Quem é o Senhor sobre nós? Quem disse? Eu não sou dono de nada. Até minha alma, até o sopro de vida que Deus me deu, Jesus comprou, graças ao seu sangue derramado. Eu não tenho nada, eu nada sou, eu nada posso. Tudo é Deus, tudo é de Deus. Eu não passo de um mero serviçal do Senhor. Eu não passo de um mero administrador. Nada além. Tudo que eu tenho não é meu, é tudo do Senhor. Então, quanto mais a gente entende isso, mais a gente glorifica a Deus para a honra e glória dele. Jamais acredite que você tem algo. Jamais acredite que você pode algo. Deus é que pode tudo. E Deus é dono de tudo. E a glória seja dada a ele em nome de Cristo Jesus em todo o tempo. Versículo 5. Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Você vê,
Nós precisamos clamar a Deus. Nós precisamos chamar a Deus. Nós precisamos invocar o nome do Senhor. Olha, eu falo isso de verdade, falo isso em nome de Jesus para você. Se um fio de cabelo meu, ele está no lugar errado, ele caiu do jeito errado, ele está de uma forma que não me agrada, eu já clamo a Deus, Deus, socorro, 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 Deus. Eu já vou logo na força de Deus. Eu não vou na minha força, não. Eu já passei da fase de tentar lutar com as minhas forças, com a minha forma, com o meu jeito, com a minha energia. Não estou fora. Qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer situação, Deus, Criador dos céus, da terra e tudo que há, poderoso Senhor Deus, eu invoco a Ti e te peço, me ajuda nisso aqui. Me socorre, Senhor, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque para a honra e glória dele, em nome de Jesus eu aprendi. Quanto mais rápido chamamos a Deus, tudo muda. Clame a Deus, gema a Deus, e ele vem. Eu lhes darei, assim diz o Senhor. E olha o que é que Deus fala. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. Clame a Deus, busque a Deus. Se entregue a Deus, se dobre ao Senhor. E Ele vai ao seu auxílio, Ele vai ao seu encontro, Ele vai te buscar. Ele vai te salvar de você mesmo. Ele vai salvar você da sua natureza. Olha, tem dias, sendo sincero, como meu pastor fala, abrindo meu coração. Tem dias que a gente está triste. Tem dias que a gente está chateado. Tem dias que a gente está cansado. Tem dias que a gente está exausto. A gente tem que pedir a Deus para nos salvar de nós mesmos. Para que esse sentimento, que é um sentimento passageiro, ele não venha causar problemas que são constantes. Ele não venha a machucar quem está com a gente. Ele não venha a machucar o nosso próprio ser. Porque o seu sentimento é uma coisa, mas o seu ser é outra. Não deixe que você estava andando e pisou ali e machucou seu dedinho, não deixe que o seu dedinho machucado seja suficiente para tirar a sua esperança em Deus. Não deixe que o seu dedinho machucado seja suficiente para poder tirar a sua fé no Senhor. Não deixe que o seu dedinho machucado seja suficiente para poder fazer com que você pare de trabalhar para Deus. Não. Machucou? Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, Pai, em nome de Jesus. E continue sua vida e viva a sua vida. Sabe por quê? Porque vivendo nossa vida, nós estamos glorificando a Deus. E é o que Deus quer. Olha, as palavras do Senhor são puras, são limpas, são perfeitas. É a vida que nós temos, é a vida que nós precisamos. As palavras do Senhor é a própria vida em nós. São como prata purificada no forno, 7 vezes refinada. Ou seja, a palavra do Senhor é pura, é limpa, é excelente. É exclusiva para nós. É um tesouro pessoal. É um presente que Deus nos dá. Senhor, Tu nos guardarás seguros. Olha, isso aqui é uma certeza. Isso aqui é uma garantia que Deus nos deu. É o Senhor que nos guardará seguros. É o Senhor que nos guardará em paz. É o Senhor que nos guardará nas suas veredas. É o Senhor que nos guardará do homem mau. É o Senhor que nos guardará do homem sanguinário. É o Senhor que nos guardará da nossa própria língua. É o Senhor que nos guardará da nossa própria natureza. É o Senhor quem nos guarda em paz e seguros. Olha, e dessa gente nos protegerá para sempre. Do mal, do pecador, daquele que vive um caminho tortuoso. O Senhor nos protegerá para sempre dessas pessoas. Literalmente, Deus, você está andando aqui. Deus vai à sua frente e faz com que as pessoas saiam da sua presença. Você nem conhece essas pessoas, porque Deus não permite que as pessoas cheguem até a sua vida. Deus não permite que as pessoas cheguem até você. Deus não permite que as pessoas sequer te vejam, sequer te ouçam, sequer conversem com você. Deus não permite, porque nós clamamos a Deus. E antes de qualquer pessoa chegar na nossa vida, antes Deus vai à nossa frente. E antes Deus escolhe se deve ou não chegar. E Deus nos guarda. Olha, os ímpios andam altivos por toda parte, ou seja, há pecador em toda parte. Há gente que ama o pecado em toda parte. Há gente que busca o pecado, que vive a vida de pecado em todo o ambiente. Mas eles andam em toda parte. Quando a corrupção é exaltada entre os homens, quando o mal é exaltado entre os homens, esse povo, parece que multiplica. Mas,
É o Senhor que nos guarda. É o Senhor que nos protege. É o Senhor que é o nosso auxílio. É o Senhor que é a nossa segurança, o nosso castelo forte. É o Senhor que está conosco, independente de onde a gente ande. Literalmente, nós podemos passar pelo vale da sombra e da morte. Mas Deus vai à nossa frente. Deus está conosco e Deus é a nossa retaguarda. Porque o Senhor é conosco. O Senhor cuida de nós. O Senhor faz questão de cuidar da gente. Porque para honra e glória dele, nós somos seus filhos. E para honra e glória do nosso Senhor Cristo, esse foi o dia 132. Escreve aqui Senhor, para eu saber que você chegou até o fim. Se inscreve aqui no canal, para que amanhã, dia 133, em nome de Jesus, estejamos aqui juntos, para honra e glória do nosso Senhor Cristo. Curte aqui, porque assim, ó, você curtindo, você vai ser instrumento de Deus para levar o reino dos céus para mais pessoas, mais vidas, mais almas, em nome de Jesus. E é isso. Até amanhã, se Deus quiser, dia 132. Mais uma vez eu agradeço a Deus em nome de Jesus. Depois a você por chegar até aqui. Mais uma vez Deus abençoe grandemente você e sua família em nome de Jesus. Até amanhã, dia 133. Em nome de Cristo Jesus. Amém.